Vamos iniciar agora uma tarefa muito importante. Vamos definir agora um compartilhamento e vamos fazer o controle dessa pasta. Para compartilhar pastas do Windows Server 2008 para os usuários, basta selecionar o diretório, onde tem os documentos ou as pastas que você deseja, botão direito, compartilhar, ou clicar na guia de propriedades. Se você clicar na guia de propriedades, basta clicar nessa guia aqui de compartilhamento. Clique em compartilhamento avançado, clique em compartilhar esta pasta. Aqui você pode escolher o nome. Necessariamente não precisa ser o nome da pasta, você pode mudar o nome do compartilhamento. E em permissões você vai definir quais são as permissões de acesso que você quer ter nessa pasta. Se você quiser que, por exemplo, somente o grupo de vendas tenha acesso a essa pasta e mais ninguém, basta clicar aqui em adicionar, digitar o nome do grupo que você deseja, ok, remova o grupo everyone, prontinho. Agora, somente o grupo de vendas tem acesso a essa pasta. Quando você clica em OK e termina, ele já criou para mim o compartilhamento e já dá a instrução de como acessar. Para testar, basta clicar em iniciar, // o nome do seu servidor. E aqui está a pasta corporativo. Como eu não pertenço àquele grupo, se eu tentar acessar essa pasta aqui, ele me informa um erro, informando que eu tenho acesso negado nesse diretório. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos controlar quais são os tipos de arquivos que eu quero que possam ser armazenados nas pastas. Vamos selecionar o Server Manager e vamos instalar um serviço chamado de File Service. Vou clicar em Papéis. Esse serviço já foi instalado porque, durante a instalação do Active Directory, ele já instalou esse serviço. Mas caso eu quisesse adicionar manualmente, basta clicar aqui em Adicionar Papéis, Avançar e selecionar a opção de File Services. Tá ok? Não é o nosso caso agora porque ele já está instalado. Portanto, vamos cancelar. Porém, nós precisamos habilitar um dos módulos que é justamente o de gerenciamento avançado de arquivos. Posso clicar aqui em File Services. E nós vamos adicionar o que nós chamamos de uma Role Service. Então vamos avançar aqui. Perfeito. Vejam que ele apenas instalou o serviço de File Server. Entretanto, ele não habilitou os demais modos. Vamos habilitar agora. Vou clicar aqui em adicionar uma Role Service. E o serviço que nós vamos utilizar agora chama-se File Server Resource Manager. Tá bom? Seleciono essa opção, clico em avançar. Aqui eu seleciono qual que é o disco que eu quero monitorar. Vou pegar aqui o meu disco C, mas se quiser eu posso selecionar um outro volume, avançar, e agora vou mandar instalar esta função específica. Pronto. Neste momento, ele já está instalando agora o controle avançado. O File Server Resource Manager permite definir, por exemplo, em determinados diretórios, que tipo de extensão de arquivo pode ser salva lá. Então eu posso definir, por exemplo, só pode ser salvo arquivos .doc, .ppt e assim por diante, evitando que o usuário salve arquivos de música e arquivos que não são necessários. Outro recurso que o File Server Resource Manager permite é também fazer a cota por diretório. Então você pode falar o seguinte, nesse determinado diretório o usuário só pode salvar tantos megabytes e assim por diante. Vou clicar em fechar e agora vamos abrir essa ferramenta. Vamos lá, vou fechar, vou clicar em iniciar, ferramentas administrativas. E agora ele tem mais uma opção aqui, chamada de File Server Resource Manager. Vou clicar. Este é o gerenciador de arquivos e pastas. Vou clicar aqui no gerenciamento de cota e através dessa ferramenta eu posso criar cotas por diretórios. Um detalhe interessante é que eu já tenho uma série de modelos criados já, cotas de 100 MB, 200 MB e assim por diante. Eu posso criar o meu próprio modelo de cota, de repente eu não quero 100 MB, eu quero somente 50 MB e assim por diante. Não tem problema. Se você quiser criar seu próprio modelo, basta criar aqui no botão direito, criar um novo template de cota. E aqui você define qual que é o seu valor. Vou fazer o seguinte, para exemplificar, vou atribuir cota para aquele diretório que nós selecionamos. Botão direito, criar cota. Qual que é o diretório? Eu clico aqui em Browse, navegar, e seleciono a pasta corporativo, que foi onde tem os arquivos que são salvos pelos usuários. Aqui ele já está mostrando para mim todos os templates de cota existentes. Mas eu posso criar o meu próprio modelo de cota. Eu vou utilizar o modelo existente de 100 MB. E vamos modificar ele depois. Vou criar,
Perfeito, já está atribuído este template de cota para este diretório. Se eu quiser editar essas propriedades dessa cota para este diretório, clico em editar cota e agora eu informo. De repente eu quero aumentar esse limite não para 100 MB, mas para 1 GB ou 1 TB. Então vou alterar aqui, eu quero agora um limite um pouco menor, de 80 MB. Eu posso fazer cota de duas formas, hard cota e soft cota. Na hard cota, quando os usuários atingem este limite, eles não conseguem mais salvar arquivos neste diretório. Porém, eles podem apagar arquivos, mas colocar mais arquivos que excedam 80 MB, eles não vão conseguir. Na soft cota, ele permite com que o usuário continue salvando arquivos acima do limite definido nessa pasta, que é de 80 MB. Porém, o sistema já continua a te monitorar, tá bom? Então vou habilitar a hard cota e um detalhe interessante é que nós temos os famosos thresholds. O que são os thresholds? A ideia do threshold é, você quer ser alertado não quando estourar o espaço em disco, mas um pouco antes. Então posso criar uma regra. Por exemplo, vou clicar em adicionar e vou falar o seguinte, quando a máquina já chegar em 50% da utilização, eu quero fazer o seguinte, eu posso pedir para que ele mande um e-mail, eu posso falar para que ele crie um event log, um evento dentro do Event Viewer. Posso pedir para que ele execute um comando, e aí eu seleciono qual que é o executável que eu quero que ele rode, com qual credencial. Posso pedir também para que ele me gere um relatório também. Tá? De repente eu quero ter um relatório de arquivos por dono desses arquivos aqui, ou por tipo de grupo, quais são os MP3, quais são os arquivos .doc, e posso até mesmo mandar para que ele mande por e-mail para alguém, tá bom? Quando eu faço isso, ele cria agora mais um threshold. Eu posso atribuir mais de um threshold, pode ser e-mail, mais event log, mais comando e mais report simultaneamente. Seleciono isso aqui e clico OK. Pronto, agora tem uma regra específica para esse diretório. Outra opção muito interessante é o chamado de File Screening. No File Screening você consegue definir quais são os tipos de extensões que podem ser salvas nesse diretório. Da mesma forma, ele também é baseado em templates. Então tem um templates, por exemplo, para arquivos de áudio e vídeo. O que contém dentro um arquivo de áudio e vídeo? Eu posso utilizar aqui, posso clicar aqui, eu vejo que ele pertence a esses grupos aqui, ó, áudio e vídeo. Aqui eu vou cadastrar todas as extensões que eu quero bloquear. MP3, AVI, MPEG e assim por diante, tá bom? Então aqui você pode cadastrar arquivos de backup, arquivos de e-mail, você cria as categorias e associa com os templates. Então vamos supor que eu quero bloquear naquele diretório corporativo para que o usuário não salve arquivos de música. Botão direito, criar um file screen, qual que é o diretório? Corporativo, ok. Qual que é a regra que eu quero? Eu quero que ele bloqueie, por exemplo, arquivos de áudio e vídeo. Se não, posso definir eu mesmo o modelo que eu quero. Mando criar. Perfeito. Agora, usuários, além de ter cota de 80 MB naquela pasta, também possuem um bloqueio. Não podem mais salvar arquivos de áudio e vídeo. Isso é um fator muito legal que ajuda no seu controle e uma utilização mais eficiente do seu disco do seu servidor. Você também pode criar relatórios de utilização de espaço em disco. Para fazer isso aqui, clique aqui em Storage Reports, botão direito. Você pode fazer o seguinte, você pode fazer com que semanalmente o Windows gere um relatório por diretório, seleciona a pasta que eu quero, pode ter mais de uma pasta selecionada. E eu posso pedir esse tipo de relatórios, relatórios de arquivos duplicados, arquivos por tipo de grupo, por owner, posso pegar mais de um tipo de relatório. E aqui eu posso escolher qual que é o formato do relatório, em HTML dinâmico, em XML, CSV. Posso também definir a entrega, eu quero que a entrega seja feita por e-mail. Isso é um fator muito legal, tá? Do contrário, ele aparece aqui nesse diretório, dentro da pasta do Windows, no diretório Storage Reports, Schedule, ele aparece este relatório. E aqui eu posso falar o seguinte, quando eu quero executar esse reporte? Então eu quero executar com a seguinte frequência. Vou criar uma nova. Eu quero que ele faça diariamente? Não. Quero que ele faça semanalmente. Toda segunda-feira me tire esse relatório às 9 horas da manhã. Para não impactar os usuários, eu posso escolher até mesmo um outro horário. Então, olha que legal. Toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, ele vai gerar um relatório de utilização do seu servidor. Isso aqui é muito legal, porque você passa a ter um controle mais eficiente. Se quiser, você pode gerar um relatório agora. Generate Reports Now, escolhe qual que é o volume,
escolhe o diretório, que tipo de relatório que você quer, por exemplo, relatórios por tipo de grupo, tá ok? Se eu quiser arquivos grandes, por exemplo, eu posso dar qual que é o parâmetro, o que eu considero como grande? Qualquer arquivo acima de 1 megabyte ou tantos kilobytes, por exemplo, tá ok? Eu vou querer apenas um único relatório por tipo de grupo, que já é o suficiente para mim. Eu quero que ele gere relatório em DHTML e a entrega não quero que ele faça por e-mail, pode ser aqui mesmo. Se eu clicar em OK, ele tem a opção de esperar e já dar o resultado ou simplesmente fica executando em background e eu continuo fazendo o que eu estou fazendo. Então, não, eu quero mostrar para vocês esse relatório. Clico em OK. Neste momento, eu já está gerando um relatório de utilização de espaço em disco do meu servidor. E ao final, ele vai mostrar um arquivo DHTML com o relatório de utilização de espaço em disco do meu servidor. Vocês viram que foi bem simples e é muito fácil poder controlar a utilização do disco do servidor corporativo. Tá bom? Prontinho, ele acabou e agora ele carrega o relatório para mim. Aqui ele está mostrando a localização do arquivo, é o arquivo HTML, e ele me gera um relatório. A classificação que ele fez. Encontrou 2 arquivos executáveis, 3 arquivos de página web e mais 3 outros arquivos que não possuem ainda categoria definida, onde estão localizados e assim por diante. Então, vejam como é que é bem interessante esse relatório que você pode ter toda semana na sua rede. E aí você pode controlar melhor a utilização.